Olá, sejam bem-vindos a um novo vídeo. Hoje, como já devem ter reparado, vamos à Disney World. É o nosso terceiro dia aqui em Orlando e claro que ninguém vai a Orlando sem ir à Disney. Esta é a minha primeira vez a ir a um parque da Disney e vim logo ao maior de todos. Mas estou super entusiasmada, espero que a chuva não estrague tudo. Acho que não vai estragar, acho que é impossível estragar um momento destes. E vou-vos levar comigo, para vocês ficarem a conhecer também a Disney World, que eu sei que é um bocadinho mais distante da Europa e, portanto, menos pessoas vão à Disney World. Aliás, a maior parte das pessoas que vão a um parque da Disney vão à Disneyland em Paris. E, portanto, acho que é interessante para vocês verem como é que é a Disney World e as comparações entre a Disney World e a Disneyland Paris, para quem já lá foi. Entretanto, este vídeo que vocês estão a ver já é dentro da propriedade da Disney. Sim, a Disney tem as próprias estradas e as próprias autoestradas também. E estes edifícios que vocês têm estado a ver aqui do lado da estrada são tudo resorts da Disney. Eles têm imensos resorts com diferentes preços, todos eles bastante luxuosos, mas variam de muito luxuosos a extremamente luxuosos. A Disney World tem 6 parques, 2 aquáticos e 4 temáticos, mas nós só vamos visitar um. Vamos ao Magic Kingdom. Se vocês quiserem saber os preços, nós pagamos, penso eu, $160 por pessoa para o bilhete. Se vocês não estiverem hospedados nos resorts da Disney, contem também em gastar $30 para estacionarem o carro nos parques de estacionamento da Disney. Antes mesmo de chegarem aos parques, têm que passar pelas zonas de estacionamento onde pagam esses $30 para poderem estacionar. Exatamente aquilo que vocês estão a ver agora. A viagem foi relativamente curta, nós ficamos hospedados no Orange Lake Resort, portanto demorou-nos mais ou menos 15 minutos a chegarmos ao Disney World e portanto é uma viagem super tranquila, especialmente em dias de chuva, que não há tanta gente a ir para os parques, portanto foi super tranquilo. O parque de estacionamento tem zonas com personagens da Disney, a nossa personagem foi o Simba. Para vocês terem a noção, a Disney World tem imensos parques de estacionamento. O parque de estacionamento onde nós estamos, o do Magic Kingdom, é um dos parques de estacionamento maiores do mundo, com espaço para cerca de 12.000 carros. Portanto, imaginem a dimensão do parque de estacionamento e, por consequência, a dimensão dos parques da Disney. Quando vocês chegam ao parque, dizem-vos onde estacionar e vocês são levados numa espécie de comboinho do parque de estacionamento até ao metro, que é onde nós estamos agora. Um parênteses, o comboinho onde eles vos levam é completamente aberto, portanto em dias de chuva aquilo é horrível porque chovemos em cima o caminho todo. E não, eu não gravei o comboinho porque estava atrapalhada a tentar proteger a minha roupa, a minha mochila, a tentar meter a capa da chuva, a fazer um monte de coisas ao mesmo tempo para me tentar proteger da chuva, portanto não gravei nada. O metro leva-vos diretamente até ao parque, mas não pensem que a parte chata ficou por aqui, porque não ficou. Antes de vocês conseguirem entrar no parque, ainda vão ter que passar pelo controle de segurança, onde verificam os vossos bilhetes, mas também onde vocês têm que passar por um detector de metais. Como já é costume, tanto eu como o JT fomos selecionados para ser revistados manualmente. Não perguntem porquê, acho que nós tínhamos umas latas de qualquer coisa na mochila com comida e, portanto, o detector de metais detectou logo, tinha alguma coisa lá. Apesar de termos sido revistados, foi super tranquilo, os senhores são super simpáticos, não tem nada a ver, por exemplo, com os aeroportos. E eles davam-nos um cartão bonito, a mim calhou-me um Mickey, fiquei super feliz porque é das minhas personagens preferidas e é mesmo difícil calhar-vos as personagens que vocês gostam mais. Agora sim, vamos ao parque. Friends, I'm so delighted you joined us today. Is the sound of adventure. Adventureland.
I should say. Whether navigating wild jungle rivers, swashbuckling with jolly buccaneers, or even just Frontierland, home to cowpokes, campfires, and country bears, this outpost is chock full of tall tales and even all around. We call it Real Fun. Catch a ride on its runaway trains and you'll see why. On the more musical, just ahead, Princess Tiana is striking up the band for her favorite part. She made me promise to tell you folks, you're invited. We've reached Frontier. If you disembark, please carry your strollers to all the safely inside the train. And as always, keep an eye on your little ones. Para su seguridad, permanezca sentado y mantuvo. Track mine for gold. The mining seems to have been derailed. They've been working on that railroad all the livelong day. Fireflies and starry nights, setting out for adventure at sunrise, telling the tale around. Saindo do comboinho, logo à entrada vocês já têm a vista do castelo. O Magic Kingdom está dividido em várias partes. Nós estamos na parte da Main Street USA e esta é a vista logo à entrada. Antes de visitarmos, nós vimos imensos vídeos sobre a Disney World, sobre o Magic Kingdom e encontramos imensas dicas. Uma das dicas mais importantes que eu encontrei foi para passarmos no City Hall antes de irmos ver as atrações. Se for a vossa primeira vez a visitar, eles dão-vos um crachá que diz que é a primeira vez e é completamente gratuito. No nosso caso também nos deram um a dizer Happily Ever After, porque nós estávamos a celebrar o nosso 1 ano de casados. E portanto eu acho que vale super a pena, nós demoramos para aí 20 minutos, mas ao mesmo tempo trouxemos uma lembrança completamente gratuita. A nossa segunda paragem foi no Town Square Theatre porque eu queria conhecer o Mickey. A minha experiência não foi má, mas também não foi a melhor. Estava à espera que fosse mais divertido. No fundo, nós só chegamos lá e tiramos fotografias com o Mickey e depois, para além disso, temos de estar ali a descodificar o que é que o Mickey está a dizer, porque ele não fala, só faz gestos e, portanto, eu acho que foi muito mais constrangedor do que aquilo que eu estava à espera. Se vocês não gostam particularmente do Mickey, se calhar avançar esta parte não é má ideia, mas para mim eu queria mesmo tirar fotos com o Mickey e gostei imenso do resultado final, portanto, valeu a pena. Depois do Mickey, seguimos em direção ao castelo, a verdadeira atração do Magic Kingdom.
Depois do castelo, seguimos para Fantasyland e começamos por ir ao Seven Dwarfs Mine Train. Como já devem ter deduzido, esta atração é sobre a Branca de Neve e os Sete Anões e é uma montanha russa. Enquanto vocês estão à espera, já estão neste ambiente super temático, o que é ótimo, porque esta atração até tem uma fila bastante grande, eu acho que nós esperamos cerca de 30 minutos, precisamente porque tanto crianças como adultos gostam bastante de andar, não é uma montanha russa enorme, portanto as crianças toleram bem e os adultos ao mesmo tempo também se divertem, portanto muitas pessoas gostam de vir aqui e sinceramente eu acho que foi a minha atração preferida do dia inteiro. Eu só me arrependo de não ter andado mais vezes e posso-vos garantir que da próxima vez que lá voltar vou andar mais do que uma vez. Como vocês vão ver a seguir, os assentos da montanha russa eram barris e eu não consegui gravar nada porque não tinha GoPro e não quis arriscar gravar com o telemóvel e também porque não queria estragar as fotografias que nos iam tirar durante a montanha russa. Vou-vos deixar com as fotografias que é para vocês verem o quanto nós nos divertimos. Não sei como, há muita gente que sabe exatamente onde é que as câmaras estão, mas eu até acho que as fotos genuínas ficam mais bonitas. Depois seguimos para uma das atrações mais icónicas, clássicas, It's a Small World, que foi construído em 1964 e trazido para Disney World em 1971, quando o parque abriu. Portanto, é uma das atrações originais, não podíamos não ir. Claro que não é a atração mais evoluída, como devem imaginar, mas como eu nunca tinha ido, tinha que ir pelo menos uma vez. Portanto, aqui vamos nós. A seguir, as nossas próximas duas paragens foram o Prince Charming Regal Carousel e o Mad Tea Party. Como já devem ter percebido, o primeiro está relacionado com a Cinderela e o segundo com Alice no País das Maravilhas. Fun fact, o carrossel foi construído em 1917, é ainda mais antigo do que o parque. Bora lá às atrações.
A nossa próxima paragem foi em Adventureland e enquanto eu ando nos tapetes do Aladdin, vou-vos ser muito sincera. Eu disse que a chuva não ia interromper nada e que ia ser mesmo incrível e foi incrível, mas eu sofri o dia todo com a roupa molhada, as mangas completamente encharcadas, coladas ao corpo, com as minhas sensibilidades às texturas. Imaginem, a certa altura eu estava no pico da minha ansiedade e só me apetecia chorar. Até comer eu tive dificuldade em comer, portanto, isto foi tudo muito giro, eu adorei, mas esta também foi a minha realidade no tempo que estivemos lá, portanto, isto não foi só tudo maravilhas. Mas enfim, depois da atração do Aladdin, fomos aos Piratas das Caraíbas. Saindo de Adventureland, fomos a uma única atração em Frontierland, que foi a Ilha do Tom Sawyer. Para vos ser muito sincera, não gostei muito, não é nada interativo, nada dinâmico, no fundo vocês atravessam o rio neste barquinho que estão a ver, vão à Ilha do Tom Sawyer e depois procuram as coisas que estão lá, os edifícios e pequenas coisinhas que estão lá relacionadas com o Tom Sawyer. Depois fizemos caminho até Liberty Square, onde fomos primeiro à atração do Liberty Bell Riverboat, que é basicamente uma viagem de barco, vocês já vão ver. Segunda e última atração em Liberty Square foi a Haunted Mansion, que os miúdos adoram, os adultos adoram e portanto a fila de espera é relativamente grande
comparativamente a outras atrações no mesmo parque. Ainda para mais, a esta altura estávamos a ficar cheios de fome, mas vá, ao menos estivemos à espera numa zona coberta, não estávamos à chuva, o que não é o caso para todas as atrações. A última zona onde fomos do Magic Kingdom foi Tomorrowland, foi aqui que jantamos e fomos à Space Mountain, foi a única atração onde fomos. Não gravei nada, nem do jantar, nem da Space Mountain, porque na verdade eu tive uma crise horrível de estômago. Nem vos digo, nem vos conto. Estamos no finzinho deste vídeo, espero que vocês tenham gostado. Obrigada por terem visto até ao fim e vemos no próximo vídeo. Fiquem com as últimas imagens.